Meus irmãos, que alegria, privilégio estar aqui, abrindo esse mês de aniversário, onde vocês têm sido luz nesse bairro, nessa comunidade, nessa região, a região de Diadema, do Marilene. E a gente sabe que todo organismo vivo, a expectativa é que a cada aniversário, a cada ano que tenha, ele se desenvolva, ele cresça, ele amadureça. Então, seria muito estranho você chegar para uma criança, uma pessoa pequenininha e falar se vê-se a roupa de criança, vê-se o brinquedo de criança, vê-se o tamanho, a estatura de criança e perguntasse quantos anos você tem? Ela fala 35. Seria algo que ficaria meio chocante para você, porque há uma expectativa de crescimento e desenvolvimento ao passar dos anos. E nessa noite, a palavra que nós vamos entrar aqui no capítulo 4 e capítulo 5 de Efésios, ele vai tratar justamente sobre o crescimento que importa aos olhos de Deus. Vocês aqui fazem 38 anos, certo? 38 anos de história, 38 anos pregando o Evangelho, 38 anos sendo sal e luz no meio desse bairro. E nós sabemos que muitas igrejas estão fazendo aniversário, estão crescendo. Mas a pergunta é, a cada ano que passa, qual é o crescimento e o tipo de crescimento esperado por Deus em relação a vocês? O que Deus espera do seu povo a cada ano que eles têm de vida com Deus? Pode ser que em muitas igrejas qualifique esse crescimento pelo número de pessoas. Pode ser que em outras igrejas pela tecnologia que ela vai ter. Pode ser que seja pela modernidade das músicas. Pode ser que seja pela estrutura do prédio. E esses sejam marcadores de crescimento dessa igreja. Mas, por mais que sejam coisas boas, será que é esse tipo de crescimento que Deus espera de nós? E que Ele anseia ao nos ver ano após ano como filhos de Deus? É nisso que nós vamos tratar essa noite. Nesse primeiro culto de aniversário da Igreja Presbiteriana do Jardim Marilene, qual é a expectativa de Deus em relação ao amadurecimento, ao desenvolvimento de nós como comunidade e como indivíduos? Hoje falaremos daquele crescimento que é o mais importante aos olhos de Deus. E para nós, antes de entrarmos no texto de Efésios, eu não sei se vocês lembram, mas a carta de Paulo aos Efésios, ela pode ser dividida em dois grandes momentos, dois grandes grupos. Efésios capítulo 1 até o capítulo 3, falando da gloriosa mensagem do Evangelho. O Evangelho que nos resgatou das trevas para a luz, que nos libertou da condição de escravos do pecado e da condenação eterna. Mas no capítulo 4 em diante, Paulo, ele muda a dinâmica e ele começa, ao invés de falar desse glorioso Evangelho e da doutrina do Evangelho, ele fala da aplicação dessa doutrina na vida. Como que pousa a realidade gloriosa de Cristo, do Evangelho, da salvação, no nosso trabalho, segunda-feira amanhã, nos nossos relacionamentos, dentro do nosso matrimônio. E isso a gente pode entender como a fé confessional e a fé funcional. E eu quero que antes da gente entrar no texto, vocês pensem assim, qual é a fé que vocês confessam? Qual é a fé que vocês praticam? Qual é essa distância? Será que a mesma fé que vocês confessam aqui no culto de domingo é a mesma fé que vocês aplicam no seu casamento na segunda? Será que aquilo que você fala, que Cristo me salvou porque o meu matrimônio, ele representa o grande matrimônio de Cristo, a igreja, quando você está com sua esposa, você lava ela como Cristo lava a igreja? E você, esposa, tem tratado o seu marido com honra e respeito como a igreja a Cristo? Então você entende, muitos cristãos, eles têm a fé confessional intacta e precisa, cirúrgica. Se você conversar com ele, ele parece uma teologia sistemática ambulante, fala os pontos extremamente bem. Mas quando você vai olhar na prática, na sua vida em família, na sua vida em comunidade, no perdoar aquele que pisou no calo, nos seus relacionamentos mais próximos, a gente vê que há uma distância muito grande da fé que confessamos e da fé que vivemos. Então a palavra de hoje é uma
busca para que diminuamos esse espaço. E a mesma fé que professamos aqui no domingo seja a mesma fé funcional que atua de segunda a segunda. Amém? Queria convidá-los a abrirem em Efésios capítulo 4, verso 17. E nós leremos até o capítulo 5, verso 1. Efésios capítulo 4, verso 17 diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Verso 25. Porque, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim como toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Vamos orar? Senhor, essa é a sua palavra. Ilumina as nossas mentes, transforma os nossos corações, que ela possa cair em terra boa, Senhor, nessa noite, e ela possa florescer durante a semana e durante a vida desses irmãos. Eles jamais se esqueçam qual é o crescimento que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meu filho Caleb, que está aqui presente hoje, aconteceu há uns anos atrás uma cena que ficou marcada na minha memória. Ele decidiu montar o quebra-cabeça da irmã dele. Ele tinha 3 anos e o quebra-cabeça era para maiores de 5 anos. Mas ele queria porque queria montar aquele quebra-cabeça. E ele brigou com ela e falou: eu vou montar. E a gente sabe que existem algumas condições para ter êxito numa montagem de quebra-cabeça. Concentração, tempo, paciência. Mas naquele momento eu deixei ele fazer e eu vi 2 erros muito evidentes. Primeiro, ele queria fazer do jeito dele. Para ele via aquelas peças bagunçadas e falava assim: eu quero ter autonomia de fazer da minha forma, e eu acho que eu vou chegar lá. E aí, então a irmã falava: não, Caleb, é essa peça, o azul fica com azul. Não quero saber, eu vou fazer da minha forma. O segundo erro que eu vi dele, que era um problema maior, ele não queria a tampa da caixa do quebra-cabeça, ele jogou essa tampa fora. E vocês sabem o que tem na tampa de um quebra-cabeça? A imagem. Bom, meus irmãos, aonde eu quero chegar com isso? A vida, ela é feita de uma construção dia a dia. E nessa construção dia a dia, muitas vezes a gente quer fazer a construção ao nosso bem-querer. A gente quer ter autonomia para montar da forma que a gente quer montar. E a gente quer forçar peças para se encaixarem, quer forçar situações aonde já tem um alvo para nós vivermos e para nós construirmos a nossa vida. E é isso que Paulo está querendo trazer aqui. Na dinâmica do quebra-cabeça,
se você já montou um, você sabe que o processo, o exercício todo é olhar a imagem e montar. Olhar a imagem e construir. O tempo todo, nós comparamos aquilo que estamos fazendo com a imagem que estamos vendo. Verdade? E, meus irmãos, sem essa imagem, sem esse padrão que a gente precisa olhar para construir a vida, a gente jamais vai chegar porque a gente não sabe aonde a gente quer chegar. Mas meu filho se aventurou e não deu em nada. E Paulo está tentando trazer para os Efésios essa ideia. Vocês estão querendo construir a vida de vocês da forma antiga, de autonomia, da forma que vocês querem. E vocês vão perceber que as peças não encaixam. E vocês vão perceber que é uma vida vazia. E vocês vão perceber que é uma vida que não traz respostas que vocês esperam. Angústia e tristeza ainda dominam o vosso coração. Vocês estão caminhando como os outros do mundo, distantes da verdade de Deus, alheios à verdade de Deus. E a proposta de Paulo aqui existe uma imagem que vocês podem olhar. Enquanto vocês olham, vocês constroem vida. Enquanto vocês olham, vocês constroem vida. Então, no final, o belo quadro pode ser uma gigante distorção, esse quebra-cabeça, se a gente permanecer nessa meninice de construirmos ao nosso bem-querer e de não olharmos aquilo que devemos se tornar, o padrão que devemos ser. E nesse trecho, Paulo ele vai mergulhar um pouquinho mais nisso. Martin Lloyd-Jones, nesse trecho, ele vai dizer: este capítulo chegamos ao que talvez seja o supremo argumento de Paulo, o mais alto nível da sua doutrina prática, ao ideal culminante. Não há possibilidade de nada além disso. Observe, verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. É engraçado que a construção aqui no grego, ela vai mostrar um tipo de mímica. Ele fala, não ande como andam eles. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos em seus entendimentos, alheios à vida de Deus. Então Paulo está deixando bem claro que existe um padrão que as pessoas estão olhando da nossa cultura, talvez do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, se você é jovem, que você olha esse padrão e fala assim, será que essa é a forma que eu tenho que caminhar? Será que é olhando aqui, construindo a minha vida? É olhando aqui e movendo as peças da minha história que eu devo caminhar? E Paulo fala, inspirado pelo Espírito, não andem como eles andam, porque eles estão alheios à vida de Deus. Quando ele usa o termo gentios aqui, ele está dizendo do povo fora da aliança, por mais que sabemos que os gentios eles foram inclusos depois pela graça do Senhor, e nós somos esse povo. Mas era um termo onde significava um andar de um povo fora da aliança, uma vida à parte de Deus, guiada pela natureza caída do homem. Meus irmãos, é tentador, porque às vezes se você é jovem, andar como eles andam é a forma de você ser aceito no meio deles. Ser como o pessoal do seu trabalho diz que você tem que ser, às vezes é a forma de você ser reconhecido no meio dessas pessoas e ter acessos e portas abertas. Mas nós não fomos chamados para agradar a homens, nós fomos chamados para agradar aquele que nos salvou. Paulo ele tenta trazer com clareza, vocês ouviram a doutrina do Evangelho, ele resgatou vocês das trevas. Ele resgatou vocês do domínio do pecado e da condenação eterna. Não voltem a andar como eles andam. Eles se entregaram à dissolução e com avidez cometeram toda sorte de impureza. Não volte ao caminho de escravidão, nem flerte com ele. Mas agora a gente dando um salto para o penúltimo capítulo que nós fomos, capítulo 5, verso 1, parece que nós vemos um contraste. Capítulo 5, verso 1, Paulo diz, sedes, pois, o que fala na sua Bíblia? Imitadores de Deus, como? Filhos amados. Paulo está dizendo, vai ser tentador vocês andarem como eles andam, vocês construírem a vida tendo eles como imagem, tendo essas referências que nós vemos hoje nas mídias sociais como boas referências, mas isso é engano.
Eis aqui uma imagem que vocês devem olhar e construir a vida. Olhar e construir a vida. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Essa palavra imitadores de Deus, ela é o termo que a gente traduz hoje em português como mímicos. Quando a gente faz mímica naqueles jogos, é exatamente essa palavra aqui. É sobre você tentar reproduzir o mais parecido possível aquilo que você entende ser o correto. E Paulo fala, imitem Deus. Não imitem Ele, andem como Deus, não como eles. E sabe o que é engraçado, meus irmãos? Que na vida, se vocês... Quantos aqui são pais? Quantos aqui têm filhos? Vocês que têm filhos, vocês sabem muito bem que a imitação, ela faz parte da vida das crianças desde tenra idade. As primeiras coisas que eles começam a fazer é imitação. Por isso que a gente fica como bobo com os nossos bebês. Amém, amém. E a gente fica tentando fazer palavras para eles balbuciarem igual. Porque as primeiras coisas que eles vão fazer na vida é imitar. Eles são pequenas esponjas que o tempo todo eles estão imitando. E então eles estão lendo os pais. Pais, os seus filhos, eles leem vocês. Em dias que vocês estão bem, em dias que vocês estão maus. E aí, de repente, eles chegam aos seus 20, 30 anos e casam. E eles não sabem de onde veio o comportamento que eles estão tendo. E depois eles lembram, meu Deus, eu fiz igual a minha mãe. Eu fiz igual ao meu pai. Às vezes até mesmo é um comportamento que eles diziam, nunca vou fazer isso no meu casamento. E na primeira briga eles percebem, eu fiz exatamente o que ele fez. É verdade ou não é? Porque o ser humano, ele é um ser criado para reproduzir, para refletir. Não só bebês imitam, mas crianças, se vocês forem ver as festas infantis, todas as festas infantis, elas geralmente têm temas. E esses temas para os meninos, a maioria é super-heróis, para as meninas são princesas, mas em cada fase da vida, nós vamos ver que o ser humano precisa de uma referência para construir a vida. Aí chega na adolescência, aquela mudança abrupta dos comportamentos, das emoções, e aí eles começam a procurar dentro da escola qual é o grupo que eles se encaixam, e começam a imitar esse grupo para se encaixar nessa turma. Todo mundo passou por isso aqui. 2002, nós vimos o corte de cabelo mais feio já criado e espalhado por todo o Brasil. Não sei quantos lembram na Copa do Mundo o corte do Ronaldinho, aquele triângulo. Por que jovens, crianças, faziam aquele corte de cabelo? Não tem beleza alguma naquele corte. Mas estava todo mundo fazendo, porque todos eles queriam imitar. A imitação, ela faz parte da natureza humana. Conscientemente ou inconscientemente, estamos sempre olhando para referências, imitando. Até nós pastores, a gente tem exemplos de grandes pastores, de grandes mestres que a gente fala, nossa, olha como ele prega, se um dia eu pregar 10% do jeito que ele prega. Todos nós temos exemplos. Pode ser que sejam exemplos mais distantes ou exemplos próximos. Às vezes você fala, como eu queria parecer com meu avô nesse ponto. Como eu queria parecer com minha mãe aqui. E você tenta trilhar os mesmos passos. Porque isso, a teologia bíblica explica. Desde o Éden, a Escritura mostra que nós somos seres reflexivos, seres que refletem algo. E quando Deus nos cria, um termo muito conhecido, Ele nos cria imago Dei, a imagem de Deus. E então Deus, quando cria o homem, fala para eles se reproduzirem, para eles encherem a terra, governarem, fazerem cultura, o mandato cultural. E então eles começam a reproduzir a imagem de Deus. Mas chega a queda, o pecado. O pecado nada mais é do que a deformação da imagem que deveríamos reproduzir em toda a nossa vida. Quando o pecado invade o coração do homem, ele muda o seu DNA espiritual. E isso afeta todas as suas gerações. E agora, ao invés dele refletir o Deus Criador em todas as suas virtudes, ele começa a refletir a si mesmo em todas as suas impiedades e transgressões. Nós vemos nas descendências, Caim, Lameque, aonde acontece a progressão do pecado, até chegar a Noé e a destruição, depois vem Torre de Babel, e novamente o homem quer erguer o seu nome.
E as Escrituras mostram, Gênesis 3 a Gênesis 11, como que o homem lançado a si mesmo, a única coisa que ele reflete são os seus pecados, o seu egoísmo, as suas transgressões, a sua alienação de Deus. Mas então, vem Cristo Jesus. E quando Jesus vem, nós lemos no Evangelho de João, ele dizendo: nós vimos a sua glória. A glória como? Do unigênito do Pai. Em Hebreus vai dizer, ele é a expressão exata da glória de Deus. É a imagem do Deus invisível. Ou seja, agora num mundo caído, tem alguém que está vivendo exatamente como Deus, porque Ele é Deus encarnado. E agora os homens começam a se chocar com essa realidade do Deus habitando entre nós. E isso bagunça a mente dos religiosos. E Jesus vem nos ensinar o que é amar o próximo. E Jesus vem nos ensinar que você ser justo diante de Deus não é só você não adulterar, não é só você não matar, não é só você não adulterar, não é só você não matar, mas é se você no seu coração já fizer isso, você pecou. Se você não perdoa o seu irmão ou se ira por alguma coisa desnecessária, você já matou ele no seu coração. Jesus vem mostrar o padrão de Deus. E então Paulo fala: não andeis como eles andaram, e como vocês outrora andavam. Não imitem o mundo. Vocês já sabem que isso leva à perdição, mas sejam imitadores de Deus. E então, pela fé, assim como aconteceu comigo, aconteceu com vocês, o Espírito de Deus começa a habitar nos nossos corações e nos transformar, para que possamos ser imitadores de Deus. E qual que é o alvo? Qual que é a imagem do quebra-cabeça, onde a gente vai olhar e construir a vida? Esse Deus encarnado, Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Colossenses capítulo 3, verso 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Gálatas 4,19. Sabe qual que é o desejo de todo pastor sério em relação à sua igreja? É Gálatas 4,19. E eu tenho certeza que esse é o desejo do coração do Ti. Vocês têm um pastor extremamente piedoso e com temor das Escrituras do Senhor, que ama a palavra de Deus. E todo pastor que ama ao Senhor, o seu desejo é esse desejo de Gálatas 4,19. Não é uma igreja mais cheia, uma igreja mais tecnológica, uma igreja mais moderna, uma igreja mais influente, mas é uma igreja que vive isso. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meus irmãos, qual é o crescimento, o tipo de crescimento que Deus espera da Igreja Presbiteriana, do Jardim Marilene, da Casa Vide, lá em São Bernardo, das igrejas que carregam o seu nome? É que a cada ano, a cada dia, a cada fase nova de vida e de existência, Cristo seja formado no seu povo. Isso no contexto comunitário, mas também pessoal. Se você se perguntar, será que comparando a minha vida hoje em relação ao ano passado, Cristo tem sido formado mais em mim? Ou não? Ou eu estou andando como eles andam? Ou eu estou sendo um imitador de Deus? E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Somos todos imitadores por natureza. Mas se Cristo não for o alvo da nossa imitação, outra coisa será. Somos todos imitadores por natureza. O homem não consegue parar de imitar e de buscar referências. A pergunta não é se a gente imita. Todo mundo imita algo ou tem algo como referência para construir a vida. A pergunta é: quem é a referência que você tem? Se Cristo não for ela, outra coisa será. O que os seus olhos contemplam, isso vai afetar como você constrói a sua vida. O que passa nos seus olhos no Instagram, nos Reels, o que você fala nas conversas onde ninguém vê, quais têm sido os temas
de conversa com as suas amizades mais íntimas, como você trata seu esposo e como você trata a sua esposa, o que você tem consumido sobre casamento, criação de filhos, quais são os seus sonhos, seus projetos financeiros. Justamente porque somos imitadores por natureza, nós devemos vigiar aonde temos colocado os nossos olhos. Porque aonde temos colocado os nossos olhos, é a forma que nós temos construído a nossa vida. Se é na futilidade das coisas, das mídias sociais, a nossa vida vai seguir esse mesmo padrão, porque estamos andando como eles andam. Em aconselhamentos, tenho certeza que para ti também perguntam, mas muitas vezes perguntam para mim: pastor, por que minha vida espiritual está tão fraca? Pastor, por que eu sinto Deus distante? Pastor, por que eu estou caindo nesses pecados? A pergunta é: se você é um cristão real, aonde você tem colocado os seus olhos? Se você consome durante 3, 4, 5 horas por dia, 7 dias da semana, durante o ano todo, coisas fúteis, como você quer ter um relacionamento bom com o Senhor, sendo que os seus olhos, como janelas da sua alma, estão absorvendo um monte de coisas erradas? As conversas e as amizades, igual, na verdade, o inverso do Salmo 1, você se detém no caminho dos pecadores, anda na roda dos escarnecedores, você deixa essas coisas entrarem pelos seus ouvidos, você não barra, não tem relacionamento com as Escrituras, não medita nela de dia e de noite, não acha nela o seu prazer. A resposta é simples. Porque a sua vida não cresce espiritualmente? Porque os seus olhos estão fazendo você construir uma vida distante de Deus. Você não tem vigiado, eu às vezes não tenho vigiado, nós todos temos que tomar cuidado, o que tem entrado pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Meus irmãos, aqui nós vemos como se fosse um método que Paulo traz para que a gente diminua a distância da fé confessional e da fé funcional. Para que a gente comece a passar desses que imitam o modo dos outros andarem para aqueles que imitam a Cristo. E eu chamo esse método de método Karate Kid. Porque se você assistiu o Karate Kid, você vai ver que tem uma cena que o Jack Chan fala para o filho do Will Smith uma frase contínua que é: tira casaco. Todo mundo assistiu aqui. Tira casaco e bota casaco. E faz o garotinho fazer isso o dia todo, por dias seguidos. Uma vez que esse mestre detectou que ele tinha no seu coração umas irresponsabilidades com relação ao seu papel de filho. E aí, então ele tirar casaco e colocar casaco. Tirar casaco e colocar casaco. Eu acho que o Jack Chan tirou do texto de Efésios isso. Porque Paulo ele vai falar mais ou menos isso. Ele vai usar a ilustração da veste. E ele usa aqui um padrão que será o nosso segundo ponto. O segundo ponto é: despir, renovar e revestir. É o processo bíblico da santificação. Despir, renovar e revestir. É o processo bíblico para você sair dessa fé que é somente confessional e fazer ela se aproximar da fé funcional. Daquilo que é somente crença ou teoria e daquilo que é a prática da vida de vocês e da minha vida. Então ele vai dar 5 exemplos muito claros sobre esse despir, renovar e revestir. Perceba que não é o suficiente você só se despir do velho homem. Eu mentia, agora eu só não minto. Paulo ele não vai ser a favor desse argumento. Ele vai falar: você mentia, ok que você parou de mentir, agora renova a sua mente e substitui essa prática por uma outra prática segundo Cristo, segundo Deus.
Porque não pode ficar vazio o espaço, um espaço vazio é preenchido por outra coisa. Se Cristo não for a referência de imitação, você logo vai preencher o espaço da mentira por outra coisa. Está fazendo sentido? Ok? Então vamos ver os 5 exemplos que ele traz. No verso 25, ele fala sobre a mentira. Então ele vai falar: por isso, deixando a mentira, agora cada um fale o quê? A verdade com o seu próximo. E aqui ele vai falar sobre a renovação da mente, porque somos membros uns dos outros. Não é só você substituir um comportamento, é você parar de fazer, você renovar o seu entendimento. Agora eu sou membro dessa comunidade, agora eu sou irmão dele, a minha mentira vai afetar o meu corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. Está vendo como a mente foi renovada? E agora ele fala a verdade para o irmão. Depois ele vai falar, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha ao sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Então uma vez ele se irava, e ele fala assim, não peque, não deixe o sol se colocar sobre a ira. Em outras versões fala assim, apaziguem essa ira sua, use um domínio próprio para que essa ira não saia de você. E aí ele diz, porque vocês não podem dar lugar ao diabo. Está vendo a renovação da mente? Não é só uma briguinha, não é só eu fiquei irado, perdi a noção, é dar lugar ao diabo, e agora ele não pode mais ter espaço na minha vida. Renovar a mente. Depois ele segue e fala, aquele que furtava, não furte mais, se despiu, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir os necessitados. Novamente, não é só você parar de roubar, não. Você vai ocupar esse espaço com outra coisa, se só tirar o ruim. Comece agora a trabalhar com afinco, e pense naqueles que são necessitados, e agora use do seu trabalho para ajudar os necessitados. Está vendo a renovação da mente? Ele continua, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então novamente não é só parar de falar besteira, mas é agora começar a edificar com as suas palavras. Porque você pode usar a sua boca como meio de edificação ou destruição. Comece a edificar os irmãos. E aqui ele vai falar, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção, e longe de vós. No verso 31 ele vai falar do progresso da amargura. Ele vai falar várias fases diferentes. Longe de vós, amargura, é como se a amargura progredisse em cólera. Você primeiro começa com aquele sentimento, alguém falou mal de você e você só guarda aquele sentimento. Depois aquilo virou uma cólera, alguma coisa começou a dominar o seu coração. E aí depois ira, aquilo já começa a te dominar e controlar a sua vida. Gritaria, começa a se externalizar, e blasfêmia. Está vendo o progresso do pecado? Começou com uma amargura, olhou feio para mim, e aí você deixou aquilo ficar guardado, e gerou cólera, gerou ira, gerou gritaria, gerou blasfêmia, e toda sorte de malícia. Antes, Paulo fala, se dispa disso, tira isso da sua vida, e agora comece a se revestir, sendo benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Qual é a renovação da mente? Como Deus em Cristo vos perdoou. Então você está vendo que a fé confessional, se ela só ficar na teoria, ela não muda a vida de ninguém. Agora, quando ela pousa na prática da vida e a gente começa a se despir do velho homem, renovar o entendimento com essa fé confessional e agora se revestir do novo homem, aí ela pousa na vida. Aí sim, teremos pessoas à semelhança de Cristo, imitadores de Deus, como filhos amados. No seminário, eu lembro que eu vi a história de um jovem seminarista. Era aula de pastorado e tinha um trabalho semanal. Toda semana os alunos tinham que levar esse trabalho, uma reflexão sobre o livro que estavam lendo. E esse professor, ele sempre pedia para fazer digitado, no notebook, alguma coisa assim, e entregar, porque às vezes tem algumas letras que são mais difíceis de entender, e aí ele não queria esse trabalho todo para interpretar
receber um dom de interpretação lá para entender o que os alunos estavam escrevendo. Mas tinha um aluno que ele sempre entregava escrito. E aí esse professor diminuía a nota dele só para ele se disciplinar. E colocava assim, olha, e escrevia bem grande. A orientação é, digite o seu conteúdo. Você escreveu e a sua letra me dificulta a correção. E ele recebia sempre uma nota abaixo do que o normal. E isso aconteceu o semestre todo. Chegou na última semana, o professor não aguentou. Ele disse assim, olha, eu quero entender qual é a dificuldade. Você não tem computador? A gente te empresta, tem aqui no seminário. Qual é a dificuldade de você digitar? Porque toda vez que chega o seu trabalho, eu tenho que usar de domínio próprio. Porque essa letra dificulta tudo. E aí o jovem seminarista, ele disse para esse nosso professor, ele falou assim, professor, eu só tenho tempo para fazer o trabalho do seminário após o trabalho que é de noite. E de noite eu tenho lutado desde a minha juventude com tentações da tela. E então eu não abro nenhuma tela depois que eu chego do trabalho. Porque eu sei que a tentação está lá. E então até mesmo enquanto eu estou fazendo trabalho de seminário, eu não abro meu computador e não abro meu celular. Me perdoa, mas eu prefiro continuar fazendo desse jeito, perder um pouco de nota, mas manter caminhando em santidade. Professor, ele disse assim, se você no semestre que vem fizer algum trabalho digitado, você vai receber 0. E ele diz pra gente, ele sempre fala isso nas suas aulas de pastorado, ele entendeu. Ele entendeu que é uma luta contínua de se despir do velho homem, de renovar a sua mente e se vestir do novo homem. Então, meus irmãos, às vezes teremos que tomar algumas atitudes radicais para que não andemos como os outros andam e para que nos tornemos imitadores de Cristo. Terceira e última verdade desse texto, capítulo 5, verso 1 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A última verdade que eu quero trazer a vocês é a verdadeira e duradoura transformação do homem é somente pelo poder do Evangelho. A verdadeira e duradoura transformação no homem é somente pelo poder do Evangelho. Talvez a sua pergunta hoje, ouvindo essa mensagem é, puxa, eu estou tão distante de ser imitador de Deus. Ou como eu posso imitar aquele que é santo, justo e reto, sendo ímpio, pecador e falho? A distância é muito grande para ter ele como referência. Mas a chave está nesse trecho que diz, vocês são filhos amados. E uma vez que somos filhos amados, essa é a nossa convicção de que temos a mesma natureza de filhos de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E essa é uma obra que não é pela força do homem, não é mérito do nosso esforço, mas é uma obra do Espírito nas nossas vidas. É o Espírito de Deus que habita no nosso espírito e testifica que somos filhos de Deus. E clama no nosso interior, Abba, Pai. Meus irmãos, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você crê que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele naquela cruz, e o Espírito de Deus regenerou o seu coração e você é uma nova criatura, você não somente tem um novo coração, você agora foi adotado e é filho, e ele está operando na sua vida, mesmo que você não veja, mesmo que ainda você veja muitas falhas e muitas dificuldades no seu caminhar, você é um filho amado, e o Evangelho é esse motor que nos ensina a reproduzir aquilo que recebemos diariamente de Cristo. Olha como ele diz, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como sacrifício a Deus em aroma suave. Tenham convicção, irmãos, de que Deus ele não exige algo de nós que Ele não nos capacite para executar. Deus ele não exige que você seja imitador dele, sendo que você não conseguiria ser imitador dele.
Deus ele não exige que você seja conformado à imagem de Cristo se isso fosse algo impossível. É possível justamente porque o Espírito de Deus mora em vocês, em mim. Como podemos amar o inimigo? Porque éramos inimigos e ele nos amou. Como podemos perdoar aqueles que fizeram ofensas graves contra nós? Porque nós fazíamos ofensas graves contra Deus e ele nos perdoou. Como podemos estender graça àqueles que amamos e àqueles que não amamos? Porque nós recebemos graça primeiro, ainda inimigos de Deus. Quando o Evangelho opera em nós, ele flui através de nós. Essa é a verdadeira e duradoura transformação. Pode ser que você tenha na memória agora uma pessoa que você tem dificuldade de perdoar. Você não quer papo. E o seu coração está endurecido em relação a esse relacionamento. Às vezes é seu cônjuge. Como você pode perdoar? Provando do perdão de Cristo na sua vida. É isso que Paulo fala em Efésios. Vocês são capazes de estender aquilo que vocês recebem de Cristo. Agora, se vocês não recebem de Cristo, vocês não têm o que dar. Todos nós, pela graça de Deus, recebemos perdão, graça, paz, amor, reconciliação, o dom do Espírito que nos impulsiona a viver a vida cristã para a glória de Deus. Então, por fim, meus irmãos, somente por meio da fé em Cristo Jesus e em sua obra redentora, o pecador cuja imagem de Deus está profundamente danificada e a sua vida encontra em escuridão, é recebido como filho amado, cuja imagem de Deus agora é progressivamente restaurada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito atuando na sua vida. Eu quero finalizar com algumas perguntas. Você tem ideia do impacto que é a sua vida para os seus filhos? Porque eles vão te imitar. Você tem a noção do impacto que é a sua vida para os seus irmãos, para o seu cônjuge, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus familiares? Um dos autores que eu mais admiro, acho que o Tiaguinho conhece também, o D.A. Carson, um teólogo incrível. Ele, em uma das suas reflexões sobre como Deus conduziu ele na sua juventude a Cristo, ele fala assim: existe uma memória que eu tenho desde a minha infância, a poltrona do meu pai e ele orando todas as madrugadas pela nossa família. Teve um momento na minha vida em que eu quis se afastar do Evangelho. Filho de pastor tem vezes que tem esse negócio assim, né? Vou experimentar. E aí ele foi lá e quis experimentar coisas que ele não tinha experimentado. Sabe qual a imagem que vinha na cabeça enquanto ele buscava andar como os outros andavam? Da poltrona do seu pai e o pai chorando para que Deus guardasse a sua família. E ele falava: eu tentava andar como os outros andavam, mas vinha a imagem daquele que eu mais amava, meu pai. E eu queria ser como ele. E aí eu lembrava daquela poltrona e ele chorando pela sua família todas as noites. E aquilo mexia no meu coração e eu voltava para trás. Hoje ele se tornou um dos maiores pregadores reformados lá nos Estados Unidos. Mas olha o poder da influência de simplesmente um pai que orava pela sua família. Às vezes você é a tia que sempre tem um versículo nos lábios. Às vezes você é o vô que sempre tem aquela palavra de encorajamento. Às vezes você é a mãe que sempre está ali dia e noite, seja o que der e vier, e se domina nos momentos de ira ou nos momentos que fogem do seu controle. Tudo isso está aqui, naquelas pequenas esponjinhas que são os nossos filhos, mas também nos nossos irmãos, nos nossos amigos. Por fim, meus irmãos, talvez você tenha entrado aqui hoje alienado de Deus, andando como aqueles que estão fora do povo da aliança. E você se pergunta: como eu posso ser imitador de Deus? Eu já estou vivendo e andando nesses caminhos. Creia em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Fale para Ele fazer essa cirurgia, essa operação no seu coração. Ele vai tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, e vai escrever a sua palavra, não com tinta, mas com o próprio Espírito. E você vai começar a ser transformado de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Talvez você entrou aqui, não alienado de Deus, mas como um filho amado, porém desanimado e flertando
para andar como os outros andam. A mensagem das Escrituras hoje para vocês é: traga à memória o que você tem recebido de Cristo. A gente é muito rápido em esquecer a graça de Deus. Por isso que o salmista ele diz várias vezes: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É o que a gente leu agora no início. A gente deixa a depressão e a ansiedade crescer no nosso coração, e a gente ouve a nossa alma. Quando o salmista diz: você não tem que ouvir a sua alma, você tem que falar a sua alma. Ó minha alma, louve ao Senhor e não se esqueça dos benefícios de que Deus tem te dado. E aí quando você se lembra de tudo que Deus tem feito na sua história e na sua família, aí você fala: eu não preciso andar como eles andam, eu quero ser imitador de Cristo. Por último, talvez você tenha entrado aqui como filho amado, mas que está em guerra contra o pecado, se santificando, buscando se assemelhar a Cristo, mas você ainda se vê muito pequeno e frágil, e você vê as suas fraquezas. Meus irmãos, descanse no Senhor. Descanse, porque os méritos da nossa salvação não estão na nossa performance, mas estão no mérito de outro, daquele que foi perfeito em todos os seus caminhos, Jesus Cristo. No momento que a gente falhar, olhe para Cristo. No momento que você acertar, glorifique a Jesus Cristo. No momento em que você se deparar com a fraqueza, lembre: é quando eu estou fraco que Ele mostra a sua força. E continue progressivamente nesse caminho de santificação, sendo imitador de Deus. Conclusão da mensagem: você foi criado à imagem de Deus, cada um de vocês. Eu, o pastor Tiago, todos nós, do mais novo ao mais velho, fomos criados à imagem de Deus para representá-lo e refletir essa imagem aonde andarmos, enquanto vivermos, para a sua glória e para a alegria nossa. Mas o pecado distorceu essa imagem, nos alienou da vida de Deus, nos fez escravos do pecado e justamente condenados por ele. Mas Deus mostrou a sua graça enviando Jesus Cristo, o Filho amado, que morreu como pecador, para que pecadores, nós, que nele confiam, vivamos agora como filhos amados. Assim, pelo poder do Evangelho, diariamente operando nas nossas vidas, pelo despir, renovar e revestir, somos conformados à imagem de Cristo Jesus, até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a sua palavra. E nós somos pecadores falhos. Mendigos chamando outros mendigos aonde tem pão. Não nos vemos melhores nem superiores a ninguém, porque todos nós estamos nesse processo de santificação, conduzidos pelo Teu Espírito. Eu te peço, Senhor, que essa igreja, a cada ano que passe, Cristo seja formado nela. Que esses homens e mulheres, crianças e jovens que estão aqui, eles não busquem andar como o mundo anda, alheios de Deus, porque esse é o caminho de morte, esse é o caminho que já sabemos o resultado: escravidão e condenação. Mas que possamos ser imitadores de Deus, como filhos amados, reproduzindo e estendendo ao outro aquilo que de Ti recebemos todos os dias. Senhor, nos ensina nessa dinâmica da vida de despir, renovar e nos revestirmos do novo homem em Cristo Jesus. Possamos fazer essa troca de guarda-roupa espiritual, tirando as vestes velhas, renovando para esse novo tipo de vida que temos em Cristo Jesus, como filhos amados, e nos vestindo do novo homem, transformados, renovados, restaurados, regenerados pelo poder do Evangelho, pelo poder da cruz, pelo sangue de Cristo. É isso que nós te pedimos, Senhor, é isso que eu peço por essa igreja maravilhosa que o Senhor tem plantado, que tem estabelecido nesse bairro. Que essa igreja cada dia seja conformada à imagem de Cristo Jesus. E esses irmãos, eles possam ser imitadores verdadeiros de Deus. E todos aqueles que são próximos deles observem e vejam que eles estão olhando para o Senhor e construindo a vida, olhando para o Senhor e construindo a vida. E isso, de alguma forma, atraia outras pessoas para esse local de culto, para que eles também tenham a vida transformada. É isso que te peço, em nome de Jesus. Amém.